Amados irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. De pés como estamos, vamos à palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Mateus 5, verso 43 em diante. Graças a Deus. Verso 43 ao 48. Quantos acharam, digam amém. Amém. Mateus 5 diz assim, verso 43. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai, que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazei demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois perfeitos como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus. Verso 45. Para que sejais filhos do vosso Pai, que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Diga amém. Amém. Vamos falar sobre o DNA de Deus. Todos nós temos DNA, e Deus tem DNA. E o que comprova o parentesco de um pai e um filho não é a aparência. Tem gente, irmão, que parece filho de Deus, mas só parece. Tem gente que age como filho de Deus, mas só parece. Pergunta é, será que de fato é filho de Deus? Como que nós sabemos? É só saber, tem o mesmo DNA? Isso é muito importante para você anotar. O DNA de Deus. Deus, nós te agradecemos por essa noite, abençoe a tua palavra enquanto ministrada, dá-nos, Senhor, a tua graça, dá-nos a tua sabedoria, e pedimos, Senhor, fala conosco nesse instante, em nome de Jesus, e quem puder, diga amém. Amém. Toma o seu assento. Jesus está no monte falando com os seus discípulos, e estavam andando um novo caminho. É importante nós lembrarmos o seguinte ponto: esses homens eram judeus e não existia, aliás, não existe o ato do proselitismo no judaísmo, e não existia o ato de conversão. O pensamento de conversão era uma coisa que nunca houve originalmente no plano da religião judaica. Então, para esses homens seguirem a Jesus, eles fizeram uma coisa que era extremamente incomum na época. Na verdade, nunca havia sido vista de uma forma tão clara e tão expressiva, nem mesmo por aqueles que seguiam a João Batista. Esses homens abriram mão de tudo. Abriram mão da sua casa, abriram mão do seu trabalho, dos seus negócios. Um fechou a empresa. Todos eles andaram com Jesus por 3 anos, sem trabalhar, sem ter um local fixo para entrar e sair, alimentar a sua casa. Esses homens ficaram 3 anos sem trabalhar, apenas seguindo a Jesus. E nesse instante, nós vemos que a ação que levou eles a seguir a Jesus foi decidida no intuito de querer abrir mão
de um conceito sobre Deus e abraçar um outro conceito sobre Deus. Isso é muito importante para você entender. O que eu quero que você entenda é isso aqui. Muita gente dentro da igreja tem dificuldade de receber uma verdadeira revelação de quem Deus é, porque eles estão presos numa ideia há tanto tempo sobre Deus, que a ideia que eles têm sobre Deus é uma ideia contaminada. E por que contaminada? Porque quem ensinou para eles isso, ensinou de uma forma contaminada. Vou te dar um exemplo aqui muito interessante. Talvez o que eu mais acho irônico na Assembleia de Deus é o tanto de diversidade que existe entre usos e costumes. E muitos querem dizer que é doutrina de uso e costume, né? Até mesmo porque eu não consigo entender qual que é a questão de uma calça, porque na verdade no Antigo Testamento o homem não usava calça, ele usava tudo um saião igual a mulher, então é difícil a gente justificar uma coisa agora, quando na Bíblia antigamente não tinha. Isso é só para você pensar. Então muita gente constrói uma ideia sobre Deus em cima de uma opinião contaminada, e eles não conseguem compreender que é uma ideia contaminada porque quem ensinou não tinha habilidade de manejar a Bíblia. Então é difícil a gente receber a pessoa na igreja e falar: irmão, deixa eu te explicar de verdade o que é a palavra de Deus, porque o que você aprendeu é uma ideia contaminada, você não recebeu a revelação de fato do que Deus é, do que a palavra de Deus é. Esses homens tiveram um grande desafio de abrir mão do conceito que eles tinham sobre Deus e receber um conceito novo. E por aí você vê tanta gente na igreja, como por exemplo, quando a gente fala principalmente de dinheiro, eles têm problema em ouvir falar sobre dinheiro, porque para eles o conceito de dinheiro foi uma coisa sempre tão errada, uma coisa sempre tão distorcida, que você tem que ter a disposição de abrir mão do conceito que você tem e abraçar um conceito novo. Talvez essa é a razão pela qual muita gente tem dificuldade de lidar com a morte, porque para muita gente o conceito de morte é errado. Eles pensam que morte é o fim, mas na verdade nós sabemos que a morte não é o fim, é a separação do seu espírito do seu corpo. É aquilo que Paulo disse: ausente do corpo, presente com Deus. Então na verdade você nunca morre, você apenas se ausenta daqui. Talvez se você conseguisse começasse a compreender, é por isso que é muito interessante você analisar o seguinte: a forma como nós brasileiros lidamos com morte é muito diferente de outras regiões do mundo, principalmente como a África e a América do Norte, porque eles celebram a morte, e de fato a morte é uma coisa para ser celebrada, porque se você foi uma pessoa que andou diante de Deus, você não foi rebaixado, você foi promovido para mais perto do Pai, né? Eu particularmente vou falar a verdade, a gente veste preto e branco para ir num velório, mas eu no meu velório, irmão, se alguém tiver de preto e branco, eu vou levantar do caixão, vou mandar se vestir uma roupa colorida, alegre, porque a morte é uma coisa que nós devemos nos alegrar. Não é uma razão, claro, a gente sofre, existe o processo, mas é uma coisa que se você de fato for uma pessoa que andou diante de Deus, isso é uma coisa boa, isso é uma coisa boa, você está mais próximo de Deus, e a gente tem dificuldade de assimilar a morte como uma coisa boa, ainda que a gente sofra, porque nós somos humanos, porque nós não conseguimos aprender e não conseguimos adotar a revelação do que ela é. Não conseguimos abrir mão de um pensamento que temos, uma ideologia que temos errada e abraçarmos a verdadeira revelação. O que eu estou tentando dizer para você é o seguinte: se você quiser descobrir quem Deus é e de querer descobrir de fato o segredo para ter uma vida eterna e abundante, ao máximo até transbordar, você tem que estar disposto a abrir mão do que você aprendeu até hoje sobre Deus e receber a revelação, porque eu garanto que em algum lugar, dentro do que você diz que é a tua fé, que é o teu alicerce, tem uma ideia que é contaminada, que é errada, porque quem te ensinou estava contaminado. Por isso que existe o culto de ensino, que é para você retirar o velho e você aderir o novo, e isso é uma coisa que você tem que ter disposição. Por isso que Jesus disse: sempre tereis o pobre no meio de vós, porque a partir do instante em que você decide, é isso que eu creio e acabou, você está fadado à pobreza, porque a pobreza é você andar na carne, você fazer da sua carne a sua força. Eu creio que o jeito que eu aprendi sobre Deus está certo, o jeito que eu creio sobre Deus está certo, e eu aprendi assim, não vou mudar agora. Tudo bem, a decisão é sua, não reclame de não ter uma vida eterna ou uma vida abundante. Para esses homens foi um grande desafio, eles abrirem mão do conceito que eles tinham sobre Deus e aderir a um conceito novo sobre Deus, ok? Mas eles fizeram com toda alegria. Hoje, nós temos talvez, como eu disse, o grande exemplo dentro da igreja, quando a gente fala
de coisas básicas, e eu não vou me dedicar muito a isso agora, porque um dia eu falaria só sobre isso, mas principalmente a questão de roupa, sobre os usos e costumes. Pessoas que querem chamar isso de doutrina, quando isso não tem nada a ver com doutrina. A doutrina é o que separa nós dos testemunhos de Jeová, nós os adventistas. Então é muito importante você parar para pensar nisso. Será que de fato eu estou disposto a receber a revelação de quem Deus é? Ou será que eu estou preso na minha ignorância, querendo achar que o que eu sei é o certo sobre Deus e eu não estou disposto a receber algo novo de Deus? Ok? Esses homens, eles agora estão num outro patamar. Eles iniciaram a jornada com Jesus como seguidores, como crentes. Nesse texto nós vemos Jesus tratando eles agora como discípulos. Jesus agora está iniciando um processo no qual ele está exigindo uma mudança de atitudes, porque há uma separação muito grande entre quem é crente e discípulo. Eu talvez te definiria, eu poderia gastar 2, 3 horas dizendo as diferenças, mas eu vou te dar uma diferença muito rápida. Talvez a maior diferença entre o discípulo e o crente é que o crente tem vida eterna, o discípulo tem vida abundante. O crente vai para o céu, o discípulo vai para o céu, mas vive o céu na terra. É muito interessante você parar para ver, porque a igreja hoje, irmão, ela é cheia de crentes, vazia de discípulos. Nós temos mais crentes na igreja do que discípulos, porque discípulos, etimologicamente falando, está interligado, conectado com disciplina. Então, se você quer ser um discípulo, você tem que ter disciplina. Disciplina é uma coisa que ninguém mais fala, e quando a gente ouve, irmão, e a gente prega, a gente só vê carinha torcer o nariz, porque ninguém entende o poder da disciplina. Só reclama de disciplina quem não tem um alvo na sua vida, porque os seus alvos definem a disciplina que você vai criar para você chegar lá. Eu tenho que acordar cedo, eu tenho que chegar cedo, eu tenho que chegar no momento, eu tenho que chegar no horário certo. Diga para alguém do seu lado: a igreja está cheia de crentes, vazia de discípulos. Porque a maioria de hoje, dos crentes, não querem saber de disciplina. Hoje, se você fala, irmão, você está dobrando o joelho para orar quando você chega? Ou você chega aqui e já senta e já quer ouvir a palavra de Deus? Você vem ligado no espírito lá de casa para poder receber aqui dentro? Ou você vem no carro ouvindo lá o Zeca Pagodinho, já quer chegar aqui dentro e quer ouvir Deus falar? Peraí, cadê a tua disciplina para entender? Eu tenho que preparar o meu espírito aqui para Deus falar comigo lá. Não é? Disciplina, veja, eu vou lhe dar um exemplo. Porque a igreja é vazia de discípulos, a gente que é pastor tem que ficar perturbando você para você vir na igreja. Porque se depender de você, meu irmão, você vai ficar em casa assistindo o culto pela internet, não vai vir para cá, não entendendo que há um poder muito grande na comunhão e na concordância. E aí, porque você não é discípulo, é seguidor, você não é discípulo, você é crente, você quer ficar usando discursos que não têm base bíblica. Mas a igreja primitiva não tinha igreja, eles eram o que eram. Peraí, eles não tinham igreja porque primeiro eles não podiam ter porque era perseguição. Segundo, eles não tinham igreja porque só foram ter igreja milhares e milhares de dias depois que Jesus já havia subido. Muitos e muitos anos depois. Então não vamos comparar uma coisa que o ambiente onde eles estavam era totalmente diferente com o nosso. Hoje a gente não tem nenhum problema no qual o governo impede a gente de cultuar, a gente não tem a perseguição cristã como de fato havia na igreja primitiva. Então não vamos comparar o fato deles com o nosso fato, porque eles, se eles pudessem, eles assistiam em casa o culto pela internet e seria uma bênção, eles fariam da casa deles uma igreja. Mas tem gente que assiste em casa e não faz da casa uma igreja. Por quê? Porque ele quer assistir o culto em casa deitado, com a barriga para cima, com uma lata de Coca-Cola do lado, com o pé esticado no sofá, com a barriga para cima, com aquele umbigo fedido, com aquele cabelo fedido, ceboso. Ele não tem postura sequer para receber Deus na casa dele. Ele não acende a luz, ele não senta na casa, ele não põe o computador na frente, ele não segura a mão da esposa, ele não pega a Bíblia, ele não põe os filhos em volta da mesa. Ele quer fazer do culto em casa um cinema, comendo pipoca, assistindo eu pregar. Peraí, meu irmão, então você não é discípulo, você é crente. Você vai até para o céu, mas não vai viver vida abundante aqui na terra, porque vida abundante exige disciplina.
Vida abundante, meu irmão, faz você ter disciplina, e quando você é uma pessoa que tem disciplina, você sabe que você tem que vir na igreja debaixo de chuva, debaixo de frio, com gripe, sem gripe, com vírus, sem vírus, com perseguição, eu falei, vou falar de novo, com perseguição, sem perseguição, de luto ou sem luto. Não adianta alguém morrer hoje, depois você querer ficar 30 dias chorando em casa, vai chorar na presença de Deus, que a única forma que você tem de poder se conformar com o luto é você ser cheio pelo Espírito Santo. Então, a razão pela qual hoje a gente que é pastor sofre, isso é muito importante para você compreender, é porque a gente não ensina os crentes a terem disciplina, e quando você ensina a terem a disciplina, eles são automaticamente discípulos. Quem não tem disciplina, irmão, te garanto, ele chega aqui do jeito que quer, fica aqui do jeito que quer, ele faz o que quer, e de boa, não adianta você gastar muita saliva com esse povo, porque disciplina é uma coisa, irmão, que não dá para você ensinar a ter, a pessoa tem que ter a disposição de aprender. Você pode querer, meu irmão, fazer do teu filho ser um homem trabalhador, teu filho não é você. Irmão, você pode ser o homem mais trabalhador, se teu filho não tem vontade de ter disciplina, acordar cedo e trabalhar, não adianta. A gente sabe que o exemplo, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Por isso que Jesus disse, sempre tereis o pobre no meio de vós, porque é uma decisão da pessoa. Irmão, Deus quer salvar todo mundo vai ser salvo, sim ou não? Porque é uma decisão que você tem que tomar. Eu vou abrir mão do que eu sei para abraçar aquilo que eu não sei, para poder ter aquilo que eu não tenho, mas aquilo que eu sonho. Eu vou aprender a ter disciplina. Disciplina é uma coisa que é desenvolvida em momentos de crise. Quando você começa a ver a tua conta no vermelho e as dívidas chegando, você começa a ter disciplina financeira, disciplina emocional. Quando você começa a ver que você está padecendo, suando mais e tendo menos, você começa a ter disciplina. Então, uma palavra boa para você que é pastor, aprenda que tem uma hora em que você tem que falar para todo mundo, tem uma hora que se você quiser viver bem e cumprir o que Deus te mandou fazer, não fale para quem ouve, fale para quem tem fé. Você vai gastar muito da sua saúde querendo convencer um peixe a nadar, sendo que ele tem tudo para nadar, mas não quer nadar. Irmão, como que é difícil, você vai querer convencer uma águia a voar, tem tudo para dar certo, só não quer abrir a asa e voar. A pessoa tem, irmão, a pessoa tem tudo para ser bem sucedido na vida, na sua vida, e você fica insistindo, irmão, ora mais, seja mais crente, vem nos cultos, dizima, oferta, a pessoa não faz, irmão, abre mão, o tempo que você está gastando com o incrédulo, garanto para você, você poderia estar gastando edificando aquele que tem fé. Aliás, se eles não creem, a culpa não é sua, a culpa é deles, porque a falta de fé deles não tem que magoar você, tem que magoar Deus. Só tem duas coisas que alegram, só tem uma coisa que alegra Deus e uma coisa que ofende Deus. A única coisa que ofende Deus é a incredulidade, a única coisa que agrada a Deus é a credulidade. Então você não tem que ficar, eles não acreditaram no que eu falei, peraí, a palavra é sua ou ela é de Deus? Ela é de Deus, então se é de Deus, quem vai se sentir ofendido é Deus, não é você, você fez o teu trabalho. Deus vai te julgar pelo teu intuito, não pelo teu resultado. Isso é importante você lembrar. Muita gente, irmão, dentro da igreja, que acha que é discípulo, na verdade você não é discípulo, você é um velho convertido. Muito do que você faz diz se você é discípulo ou não, porque ser discípulo é ter disciplina. Jesus está ensinando aqui algumas coisas sobre discipulado, quais as atitudes que você tem que ter, quais atitudes você não deve ter, o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. E aí ele entra num ponto que é um ponto um pouco complicado da gente falar. E a pior coisa, irmão, na igreja, é você levantar sinceridade. É fácil a gente levantar dinheiro, levantar sinceridade é difícil, porque ninguém gosta de dizer o teu calcanhar de Aquiles. Mas vamos lá. Jesus diz, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei aos que vos odeiam, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. Em outras palavras, do que adianta querer amar quem te ama, se os publicanos fazem isso? Então você não é melhor do que eles. Do que adianta você querer fazer bem em quem faz bem para você? Os publicanos fazem isso, você não é melhor do que eles. Há um outro nível de atitude para quem se considera filho do Pai, e esse nível
requer uma decisão. Ser consistente em momentos de inconsistência. Diga isso para alguém do seu lado. Ser consistente em momentos de inconsistência. Irmão, ser consistente em momentos de inconsistência nada mais é do que você amar quem quer o teu mal, ajudar quem quer te enfiar a faca. Você não vai mudar a sua reação por conta da reação deles. Você é consistente, você é uma pessoa que não muda por conta das circunstâncias. Veja isso que interessante, o que Jesus está dizendo aqui é sobre algumas atitudes que vão exigir que o discipulado exige. Se você é meu discípulo, então você tem que mudar a forma como você age, etc. Só que mais do que isso, se você parar para analisar, isso não é apenas uma instrução sobre que atitude tomar. Ele está dando aqui, nas entrelinhas, uma atitude sobre batalha espiritual. Porque numa batalha espiritual, irmão, não tem arma maior do que fazer o bem para quem te odeia. Tratar bem quem te quer o mal. Porque você desmoraliza isso. Por quê? Porque as armas das nossas milícias não são carnais, mas poderosas em Deus. Para o quê? Para destruir fortalezas. Não é aquilo que o autor diz em Provérbios: se um inimigo teu tiver sede, tiver fome, dê ele de beber e comer. Assim amontoarás brasas vivas na sua cabeça e Deus te recompensará. Se você parar para analisar, isso é um princípio de batalha espiritual. Não há forma de você desmoralizar quem quer a sua desmoralização do que fazendo bem para ele. Imediatamente você está envergonhando ele e ele não consegue mais te atacar. Então não é apenas uma dica que Jesus, uma orientação sobre o que você tem que fazer ou não para ser discípulo, é uma orientação sobre batalha espiritual. Quer vencer quem te fala mal? Quer vencer quem te faz mal, quem te faz perder o sono? Trata bem quem te trata mal. Imediatamente eles vão ficar desmoralizados. Irmão, a gente não gosta de falar desse texto, vamos ser sinceros aqui, porque a gente não gosta de tratar bem quem faz a gente se sentir mal. A nossa política é: escreveu, não leu, o pau comeu. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você der daí para cá, te dou daqui para lá. Me dá um soco que eu te dou um chute, te dou um soco, te jogo no chão, te arrebento, porque é a nossa filosofia de viver. A gente não gosta, irmão. Irmão, não adianta você ser falso, irmão. Ninguém gosta de tratar bem quem te faz mal. Mas isso é uma exigência de quem é discípulo, e mais do que isso, é a única forma de você paralisar o mal que vem contra você. Garanto para você, se você gastasse mais tempo fazendo bem para quem te odeia, você tinha que estar orando, você gastaria muito menos tempo orando para Deus te fazer ter paz no meio dessa tribulação. Porque você desmoraliza o diabo, você desmoraliza, sabe? Irmão, não tem nada pior do que uma pessoa que mordeu tua mão, ver você oferecer um prato de comida e um copo de água. Isso desmoraliza, isso arranca todo o discurso que você falou, porque você falou de mim uma coisa tão grande, que agora que eu venho para você de uma outra forma, as pessoas em volta que ouviram o que você falou se perguntam: peraí, mas você não falou que ele era isso, você falou que ele era uma outra coisa. Agora ele está te abençoando? Diga para alguém aí: desmoralize Satanás, irmão. Você quer ver como é que eu sei que você está desmoralizando Satanás? Irmão, se você não escreveu, na tua mente está anotado uma série de coisas que você já programou para falar quando você cruzar com uma pessoa na rua ou em algum lugar, que você fala: se eu cruzar com ele, eu vou começar a falar daquele dia, daquele outro dia, e eu vou falar do dia que ele me fez isso. E aí, irmão, às vezes você até cruza com a pessoa e fala, mas aí você fica revoltado. Quando você chega em casa, você fala: meu Deus, eu devia ter falado aquilo, eu devia ter falado daquela outra coisa, esqueci de falar. Mas não tem problema não, quando eu cruzar com ele de novo, eu vou falar. Você está apenas moralizando o que ele falou de você. Você está provando para todo mundo em volta dele que você de fato é aquele ordinário, aquele sem vergonha, aquele vilão, aquele corrupto, aquele monstro, aquele ditador que todo mundo ouviu ele dizer que você era. Pare e pense comigo nisso. O que Jesus está dizendo aqui, e é isso que eu quero pregar, entenda isso. Jesus está dizendo para os discípulos quem o Pai é. E é muito importante você entender, porque ele está dizendo quem o Pai é para quem já é filho do Pai. Vamos lá, deixa eu tentar fazer você entender isso. Imagina que você nunca tivesse conhecido o teu pai. Imagina isso comigo agora. Você nunca conheceu o teu pai. Tá? Imagine que você cresceu com a sua mãe sozinha te criando. Alguns, infelizmente, tiveram que passar por isso.
vão ter mais facilidade de compreender o que eu vou lhe dizer. Mas vamos lá. Imagina então que você cresceu sem pai, ok? E aí, com 18 anos, tua mãe te chama e fala: deixa eu falar aqui, quem é o teu pai? Quem é o teu pai? Rapaz, garanto para você, você vai querer sentar e ouvir quem é o teu pai. Aí ela vai falar: olha, teu pai é assim, teu pai tem cabelo tal, teu pai tem uma cor de olho tal, teu pai tem tanto de altura, teu pai é gordo, teu pai é magro, teu pai é feio, teu pai é bonito, teu pai é gentil, teu pai é grosseiro. O que Jesus está dizendo aqui é as características de um pai para um grupo de filhos que nunca viu o pai. Então, para eles, esse momento é um momento importante, porque eles querem saber como que é o nosso pai. Diga para nós, quais são as características do nosso pai? Como é que ele é? Que altura que ele tem? O que ele faz? O que ele não gosta de fazer? E esse é o principal objetivo pela qual Jesus veio a esse mundo, porque ele veio para revelar o pai. Por isso que ninguém pode ir ao pai senão pelo filho, porque foi o filho que revelou o pai. Então, entenda o poder desse texto. Esse texto aqui é onde Jesus está explicando para eles quem é o pai. Ó, senta aí, gente. Vou falar aqui quem que é o pai. O pai é assim, o pai é assado, o pai gosta disso, o pai não gosta daquilo. Vocês são filhos do pai, mas vocês nunca viram ele, mas vocês conhecem ele. Porém, conhecer de vista não significa que você conhecer de ciência. Eu posso conhecer qualquer pessoa hoje. Conhecer de ciência é uma coisa que vai levar muito tempo, vai levar ao andar. Eu tenho ciência de quem você é, eu tenho ciência da sua essência, eu tenho ciência do que você gosta, eu tenho ciência do que você não gosta, eu tenho ciência daquilo que você faz, eu tenho ciência daquilo que você não faz. É igual alguma pessoa vir para mim e dizer: olha, o Samuel fez isso. Espera aí, meu irmão, eu conheço o Samuel há muito tempo, isso aqui não é o Samuel quem faria, é o Manuel que fez. Então não adianta me dizer: então, foi o Manuel que fez, porque quando você conhece alguém por muito tempo, você sabe o que a pessoa faria, o que a pessoa não faria, o que é da pessoa de falar, o que não é dele de falar. Jesus está ensinando aqui: olha, o pai é isso, o pai é aquilo, o pai gosta disso. E se vocês de fato são filhos do pai, a atitude de vocês tem que ser essa. Porque só aí então vocês podem ser considerados filhos do pai. Não adianta vocês ouvirem que são filhos do pai. Eu sei que vocês ouviram que vocês são filhos do pai uma vez que vocês nasceram. Ok, a questão não é essa. O que faz vocês serem filhos do pai não é o que vocês ouvem, mas o que vocês praticam. Então vocês só podem ser filhos do pai não pelo que vocês ouvem, mas pelo que vocês ouvem e praticam. Deixa eu ver o que vocês estão fazendo para dizer se de fato vocês são filhos de Deus. Porque se vocês não praticam aquilo que vocês ouviram, vocês podem ouvir falar do pai de vocês, mas vocês não sabem quem é o pai de vocês. Porque saber quem é o meu pai é saber que o DNA que eu tenho é o DNA que ele tem. É saber que a minha essência é a essência dele, e a essência dele é a minha essência. Ainda que a minha alma me leve para um outro lado, quando eu aceitei a Jesus, no mesmo instante o meu espírito foi vivificado entre os mortos, e o meu espírito foi escaneado para ser um exemplo perfeito do Espírito de Deus. Então o meu espírito é perfeito como Deus, meu espírito quer agradar a Deus, mas a minha alma é o problema. Mas espera aí, eu começo a entender se eu sou discípulo ou não quando eu vejo se o que predomina na minha atitude não é o que a alma diz para mim fazer, os meus sentidos, mas aquilo que o Espírito diz para mim fazer. E o que o Espírito diz para mim fazer é o que a Bíblia diz. E quando eu obedeço o que a Bíblia diz, eu obedeço o que o Espírito diz, eu então estou falando para todo mundo que eu não sou o Manuel, eu sou pelo contrário, não filho do Samuel nem o da Keila, eu sou filho de Deus, porque eu tenho o DNA do meu pai. Irmão, se você não sabe se você tem o DNA do teu pai, não exija as bênçãos de herança que o seu pai disse que são suas, porque herança só é passado para quem é filho. Se você não é filho do seu pai, então não espere receber algumas bênçãos que a Bíblia diz, porque elas são para quem é filho. Como que eu sei se eu sou filho? Você tem o DNA de Deus, irmão? A característica de Deus é a mesma característica sua? A forma como Deus age, interage, é a mesma forma que você. Eu não sou Deus, claro, você não é Deus, mas você é filho de Deus. Você não é perfeito, você não é santo, você está se santificando. Você é filho de Deus ou não? O que tem de pessoas, irmão, que estão há muito tempo orando na igreja para receber um tipo de bênção que não vem para quem é crente, vem para quem é discípulo, para quem é filho.
É muito importante você saber que há uma diferença muito grande entre a recompensa do crente e a recompensa do discípulo. Porque a recompensa do discípulo, Jesus disse: aquele que abrir mão de casas, de pai, de mãe, de esposa, de marido por mim, não tem problema, eu darei 100 vezes mais nesta vida, e na vida seguinte, vida eterna. Alguns têm vida eterna, outros não têm 100 vezes mais nessa vida. Eu darei 100 vezes mais. Não peça para mim, pastor, ore para Deus me dar 100 vezes mais. Pergunta é, se é filho de Deus ou não. Porque 100 vezes mais é para quem é discípulo, para quem é crente é 4 vezes mais. Uma boa medida recalcada, sacudida, transbordante. Para você que é crente, crê em Jesus e vai para o céu, 4 vezes mais. Para mim que é discípulo, 100 vezes mais. Há uma diferença enorme entre 4 e 100. Eu devia parar aqui se tivesse... Por mim estava bom para parar aqui. Então, não peça para Deus fazer uma coisa que está envolvida, baseada em 100, sendo que você tem a atitude de quem só merece 4. Você merece 4, eu mereço 100, eu mereço 4, talvez você merece 100, porque a questão não é quão melhor nós somos, a questão é o quão mais parecido com Deus nós somos. Você é filho de Deus ou não, irmão? Aí Jesus diz algo interessante. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai, que estás nos céus. Por quê? Porque faz o sol e a chuva descer sobre o justo e sobre o injusto. Jesus está dizendo o seguinte: se vocês fizerem isso, isso, aquilo, aí vocês vão ser considerados filhos de Deus. Se não fizerem, não são filhos de Deus. Por quê? Porque Deus, o Pai, Ele desce o sol, Ele desce a chuva e levanta o sol sobre o justo e sobre o injusto. E aí, meu irmão, o negócio aqui pega. Porque Ele está dizendo, Ele abençoa o justo e o injusto. Eu não concordo com isso. Por isso você está revoltado com a bênção do outro, porque você acha que o outro é injusto, e você está nervoso que Deus abençoa o injusto. Mas Deus está dizendo, eu abençoo não baseado na sua personalidade, é baseado no meu caráter. Eu abençoo tanto o bom quanto o mal. Eu dou vida para o bom e para o mal. Eu dou dinheiro para o bom e para o mal. Eu mato o bom e o mal. Eu dou enfermidade para o bom e para o mal. A chuva e o sol vêm sobre o justo e sobre o injusto. Então, isso não é sobre você, é sobre eu. Não é uma questão do o que você faz para mim. É uma questão do meu caráter agir com você. Você muda com as pessoas, eu não. Eu sou o mesmo hoje, ontem e eternamente. A nossa forma de agir, irmão, é baseado na forma dos outros agirem, sim ou não? Claro que sim. Se alguém pisar no teu calcanhar, você vai pisar no calcanhar. Você pode não pagar na mesma moeda, mas que vai ser da mesma forma, de uma forma similar, parecida, ok. Você pode não pagar em real, mas pode pagar em dólar. Você me deu um tapa, eu não vou dar um tapa, mas em compensação eu vou perseguir você. Está dentro da mesma coisa. Se vocês fazem isso, vocês são filhos de Deus. Aí então você pode pedir por 100 vezes mais. Não peça 100 vezes mais se você tem a atitude de quem apenas pode receber 4 vezes mais. Porque para um simples crente eu tenho uma boa medida recalcada, sacudida e transbordante. Para quem é meu discípulo e abre mão de várias coisas por conta de mim do Evangelho, eu darei 100 vezes mais dessa vida, na vida consecutiva, a vida eterna. Queria tanto que você entendesse isso aqui, irmão. É para você configurar na tua mente. Será que o que eu estou pedindo eu mereço receber? Será que eu sou discípulo de Deus ou não? Como é que eu sei se eu sou discípulo de Deus? Irmão, você é consistente ou não? Porque o sol desce sobre o sol e a chuva vem sobre o justo e sobre o injusto. Isso aqui, meu irmão, pega muita gente, porque a maioria das pessoas vem na igreja para ouvir a seguinte palavra: olha, irmão, Deus vai dar vitória, Deus vai, fique em paz, essa semana é sua, esse mês é seu, recebe aí a bênção de nome de Jesus, olha, nenhum mal vai te suceder. Mas não dá, meu irmão, sabe por quê? Porque o Covid vai vir sobre o justo e sobre o injusto, já está vindo. A morte vai vir sobre o justo e sobre o injusto.
dinheiro vai vir sobre o justo e sobre o injusto. Eu estou tentando, irmão, pegar alguém aqui que está revoltado com Deus. Por que o Senhor abençoou ele? Porque não é quem você é uma questão de quem eu sou. Não há sombra de variação em mim. Eu já disse, eu sou mesmo ontem, hoje, eternamente. Eu não sou você que muda com as pessoas por conta das circunstâncias. Você pode me amaldiçoar hoje, eu vou te abençoar ainda com vida amanhã. Não quer dizer que você não vai colher o que você fez. Mas eu não mudo. Deus, quando eu acordo de manhã bem cedo, vou tentar colocar de uma forma que você consiga entender, eu não fico perguntando quem é o justo e o injusto para mim fazer o sol vir. O sol só vai vir sobre a casa do justo, a casa do injusto vai ficar sobre trevas. Não, o justo está precisando de chuva, desce chuva sobre o justo. O injusto, não desce sobre ele. Não. Jesus, aí agora, bom, tá bom, o Senhor mandou. Ô, irmão, todo dia o sol vem sobre o pastor e sobre a prostituta, tá? Eu vou pegar aí, hein? Irmão, a chuva vem sobre o drogado, o traficante e sobre o pastor. Coisas boas acontecem com gente boa e gente ruim. Jesus nunca te prometeu que se você fosse filho dele, você ia ter uma série de eventos bons na sua vida e você nunca ia ter problema. Nada disso não. Pelo contrário, o que ele vai nos dizer lá em 2 Timóteo 3,12? E também todos os que piamente querem viver com Cristo Jesus padecerão perseguições. Neste mundo tereis aflições. Como é que eu sei se eu sou filho de Deus? É porque eu estou passando? Não é porque você está passando luta, não. Porque a luta vai vir sobre o justo e o injusto. O que eu quero que você compreenda aqui é isso, irmão. Você não consegue ter uma vida edificada diante de Deus se a tua perspectiva é: eu tenho luta, Deus não me ama. Ele não tem luta, Deus ama ele. Espera aí, ele não serve Deus, você serve Deus. Então como é que pode um Deus que abençoa o drogado, que abençoa a prostituta, Deus não abençoa a prostituta, ela não está viva? Ela não acordou? Ela não foi dormir? Será que Deus não tem um plano para a vida dela? Será que Deus não tem um plano para Raabe? A Raabe estava atendendo um monte de cliente lá, e Deus olhando de cima e falando: deixa vivo, porque eu tenho uma bênção para a vida dela. Mas o senhor não pode abençoar. Calado, cala a boca. Quem é você para dizer de mim, Deus? Você está esquecendo que o que diferencia eu de você, primordialmente, é que eu sou o mesmo ontem, hoje, eternamente. Eu não mudo. Irmão, você tinha que ter dado glória nisso aqui. Eu não mudo. A razão pela qual você não dá glória é porque você quer que Deus abençoe mais você e menos o outro. Mas o fato de Deus ser o mesmo ontem, hoje, eternamente, quer dizer que ainda que os outros mudem comigo, Ele vai continuar sendo comigo da mesma forma amanhã, como Ele foi hoje, e hoje Ele é comigo da mesma forma que Ele foi ontem. Não há razão para mim entrar em desespero. Pessoas vão e vêm, mas Deus permanece para sempre. Olha para alguém e diga assim: irmão, haverá dias bons e ruins, e haverão sobre o justo e o injusto. Não, por que a bênção vem sobre o justo e sobre o injusto? Porque isso é a demonstração do caráter de Deus. Qual que é o meu DNA? Meu DNA é o seguinte: eu não mudo. Eu não me baseio em você. Eu me baseio em mim mesmo. A única coisa acima de mim é a minha palavra. Eu me submeto à minha palavra. Estou submetido ao que eu disse. Então, não é uma questão de que, se eu fizer isso, Deus vai me abençoar. Irmão, eu vou chegar lá daqui a pouco, mas, a priori, Deus não te abençoa pelo que você faz ou deixa de fazer. Há uma recompensa quando você faz algo e deixa de fazer algo. Mas ser abençoado não é por conta do que você faz ou deixa de fazer. Porque Deus já disse aqui: eu abençoo o justo e o injusto. Não, mas ele não merece. Mas é Deus quem deu. Por que que o ímpio prospera? Não é essa a pergunta? Por que que o rebelde prospera? Espera aí,
Uma coisa é o que ele está no presente, outra coisa é o que ele viverá no futuro. Mas não dê glória a Deus por isso, se você não dá glória a Deus, quando eu te digo que Deus ainda não mudou, irmão. Não é uma questão sobre você, é uma questão sobre mim. Eu, Deus, não mudo. E se você é meu filho, você não vai mudar. Vão pisar no teu calcanhar, você vai revidar. Por quê? Porque você reage de acordo... Irmão, eu quero que você compreenda isso aqui para mim iniciar a mensagem. A nossa atitude é baseada na atitude dos outros com a gente. Falam mal, a gente fala mal. Perseguem a gente persegue. Humilham a gente humilha. E não adianta você falar com essa cara de feia para mim de que não é, porque você sabe que é. Mas Deus está dizendo, eu sou tão grande que eu não me mudo por conta das circunstâncias. Pode estar pegando fogo e caindo tudo, irmão. Eu ainda sou o mesmo, hoje, ontem e eternamente. Eu vou abençoar quem merece, vou abençoar quem não merece, vou dar para quem merece, vou dar para quem não merece, vou fazer ter vida a quem merece, vou fazer não ter vida a quem não merece, eu vou abençoar da mesma forma. Então não fica revoltado quando você vê que o ímpio tem dinheiro, quando o ímpio tem saúde. Deus já disse, olha, vai vir coisa boa e coisa má, sobre justo, sobre injusto, porque a questão não é o que você é, a questão é que o que eu sou íntegro, eu sou estável, eu sou permanente, eu não mudo, não há sombra de variação. E isso é bom para você entender que se ele disse uma palavra a teu respeito, dá glória a Deus, a palavra dele vai se cumprir, porque não há sombra de variação nele. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Diga para alguém do seu lado, diga, Deus é estável, Deus é permanente, Deus é eterno. Você quer ver que interessante? Nada do que você fizer daqui para frente vai te fazer Deus te amar mais do que ele te amou ontem. Ah, mas ontem eu fumava, eu cheirava, ontem eu estava no mundo. Pois bem, ele te amava ontem do mesmo jeito hoje. A gente não consegue compreender, irmão, que o amor de Deus, ele nunca aumenta nem diminui. Porque se ele aumentar, quer dizer então que ele poderia ter feito algo maior do que a cruz do Calvário. Mas porque a cruz do Calvário é a epítome da sua obra divina de amor, então não tem nada que você faça que me faça te amar mais. Porque eu já te amei tanto que eu dei meu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas ter vida eterna. E eu não te amo de menos, por quê? Porque a razão pela qual eu te dei vida hoje é porque eu creio que você vai estar do meu lado amanhã com o Filho. Irmão, diga para você mesmo, nada do que eu fizer para Deus vai fazer Deus me amar mais ou me amar menos. Ele vai continuar me amando do mesmo jeito sempre. Ah, você não entendeu isso. Ele pode te abençoar diferente, mas abençoar é uma questão de você cumprir as leis, mas o amor de Deus, ele permanece o mesmo, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Só não dá glória, irmão, nisso quem não compreende como é bom você saber que Deus ainda te ama. Todo mundo te deixou, mas Deus ainda te ama. Todo mundo te abandonou, mas Deus ainda te ama. Todo mundo quer te matar, mas Deus ainda te ama. Todo mundo quer te perseguir, mas Deus ainda te ama. Porque Ele te ama, Ele vai te dar uma outra chance, Ele vai te dar uma outra oportunidade, Ele vai abrir uma porta para você, Ele vai fechar uma porta para você, Ele vai mudar você de lado, Ele vai mudar coisas de lado, Ele vai tirar pessoas, Ele vai para pessoas, porque Ele ainda ama você. Deus é bom em todo, e em todo, Deus é. Quer dizer que Deus muda ou não? Deus é o mesmo. Se Deus é o mesmo e não muda, como é que você quer dizer que você é filho de Deus se cada dia você está diferente, irmão? Agora você entendeu onde eu estou pregando, né? Não, peraí, você não é meu filho, porque o meu filho tem que ter a minha cara. Cadê o Manuel? O Manuel está aí, dá lá o Manuel para mim, rapidinho. Não pode ser o Samuel, porque o Samuel é o Marjorizinho, o Manuel é o... Manuel é o Manuelzinho mesmo. Olhe para alguém e diga, no olho dessa pessoa, diga, não é uma questão sobre você. Aponte para cima e diga, é uma questão sobre ele. Ah, por que ele me abençoou e abençoou o outro? Não tem nada a ver com a pessoa, tem a ver com o caráter dele, com a índole dele. Olha só que coisa mais linda, vem cá. Vem cá. Oh, meu Deus. Irmão, se tu é filho do teu pai, irmão, você tem que ter a cara do teu pai. Você tem que ter o nariz do teu pai. Pode não ter a cor do olho, mas você tem que parecer o teu pai. Esse garoto é um barato, esse garoto é eu todinho, porque eu tenho certeza que ele é meu filho. O outro também tenho certeza, ainda que ele parece mais com a mãe, mas ele é meu filho. Ponto que eu quero perguntar para você é o seguinte: se você pede para Deus uma bênção de filho,
Como é que você pode receber uma bênção de filho se a tua atitude não parece de filho? Você, meu irmão, é 4 estações. Você, a gente tem que vigiar como é que você está no dia. Tem dia que você dá glória, tem dia que você não dá glória, tem dia que você amaldiçoa, tem dia que você abençoa, tem dia que você quer dizer umas e boas, tem dia que você está tão santo, irmão, que até o teu espirro é santo. Então, pergunta que eu faço: quem te deu o direito de pedir a bênção de filho, se a tua atitude não é de filho? Só para você pensar. Por que Deus abençoa mais ele do que... Peraí, a bênção vem sobre todos, mas o tamanho e a consequência da bênção é diferente. As consequências que haverão após a bênção serão diferentes. Para o justo haverá uma consequência, para o injusto haverá outra consequência. Então não é uma questão de que se eu fizer Deus vai me dar. Não, Deus vai dar para todo mundo. A questão são as dimensões. É a proporção. É a variação. Que eu conheço, irmão, de gente pregando que talvez a última coisa que eu diria é que ele é filho de Deus. Eu não estou dizendo que não nasceu de novo. Eu não estou dizendo que não é crente. Só estou dizendo, discípulo, isso aí? Porque ser discípulo consiste em ter disciplina, ser consistente. Então não peça a bênção de 100 vezes mais se você tem a atitude de quem só merece 4. Não é sobre você, irmão, é sobre Deus. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: se você for assim, assado, você vai ser filho do Pai que está no céu. E aí todo mundo sabe. Você quer saber se alguém é filho ou não? Há um conflito? Não sei se ele é meu filho, se ele não é meu filho. É fácil. Faz um exame de DNA. Porque o exame de DNA, irmão, principalmente se for para o programa do Ratinho, aí vai dar muito ibope. Você assistir, nós assistimos, né, irmão? Ainda tem isso aí hoje lá? Ainda tem? Você está assistindo muito, né, irmão? Faz um exame de DNA. Se no DNA teu tiver o mesmo código do DNA do teu pai, você é filho do teu pai. Irmão, o que eu estou tentando te dizer é o seguinte: se você é do tipo que só abençoa quando todo mundo te alegra e amaldiçoa quando todo mundo te amaldiçoa, você não tem o DNA de Deus, não. Só vem para a igreja quando quer, só vem para a igreja quando se sente bem, e não vem quando está mal. Irmão, você pode ser pastor e pregar, mas eu acho que você não é discípulo, não. Eu fico na dúvida, porque se você é filho, o DNA dele tem que ser o mesmo seu. E não tem que fazer muita coisa para ter DNA. Você não tem que pegar lá e tirar o sangue, não. Pega um fio de cabelo, porque o que tiver no fio de cabelo vai ter na célula dele. O que tiver na saliva da pasta de dente, da escova de dente, vai ter no exame dele. É a mesma coisa. Se você é do tipo de pessoa, irmão, que só consegue avançar quando todo mundo te faz sentir bem, então a última coisa que você é ser filho de Deus. Porque uma vez que você é filho de Deus, você diz: ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Ou seja, eu não vou mudar minha fé, eu não vou mudar como eu oro, eu não vou mudar como eu adoro, eu não vou mudar como eu oferto, eu não vou mudar como eu leio a palavra, eu não vou mudar como eu venho na igreja, eu vou ser o mesmo hoje, eu vou ser o mesmo amanhã. As coisas à minha volta não me mudam, é eu que mudo as coisas. Para mim começar, pergunta para alguém: você está mudando as coisas ou elas que estão te mudando, irmão? Você está sendo influenciado ou você está sendo influência? Porque uma vez que você é influenciado, você é tudo menos filho de Deus. Porque ser filho de Deus é ser consistente. Eu sou mesmo. Por que tem coisa, irmão, que a gente sabe que pode contar com a pessoa? Porque a gente sabe que naquela área ele é consistente. Por exemplo, tem gente que você sabe que pode entregar dinheiro na mão, porque ele é consistente, ele nunca vai roubar, mas você nunca pode contar um segredo. Tem gente que você pode contar um segredo, ele nunca vai abrir a boca, mas você não pode entregar dinheiro, ele vai roubar, porque a consistência numa área não quer dizer consistência em todas. Por exemplo, irmão, eu te garanto que eu sou consistente, você pode contar comigo que ideia que vier, mas não ache que eu sou de confiança, irmão. Se você deixar um bolo de cenoura com a casca ali geladinha, depois você põe, está até desfarelando na minha frente, e falar: espera, meu irmão, espera uma ova, vira as costas, vai embora, que é eu e ele que vamos dar lugar para Deus.
Então não conta comigo nisso. Ah, mas era para as crianças. Azar o delas, vai comprar depois. Eu já comi de noite, né? E aí, um dia minha esposa lá acorda em casa, acho que tem rato aqui, né? Até tem rato que migalha. Eu tem mesmo. Você é consistente ou não? Deus só vai abençoar a parte consistente de você. Deus só vai abençoar a parte de você que é a mesma. Irmão, podem roubar o que quiser teu. Podem roubar teu celular, roubar teu carro, pode roubar tua roupa, pode roubar tua identidade, pode roubar teu RG. Ninguém pode roubar o teu DNA. O que você é, você é. O ponto que eu quero que você compreenda é que uma vez que você tem o DNA de Deus, Covid-19 não te para de vir na igreja, coronavírus não te para de dar lugar para Deus, crise financeira não te para de pregar, não te para de crer no dízimo na oferta, a crise espiritual não te faz parar de orar e jejuar, porque você sabe, eu sou isso e eu não vou mudar, eu não sou crente por conveniência, eu sou crente por afirmação, eu sou filho de Deus e nada me separará do amor de Deus. Ah, se fosse você, eu levantava a mão e dava glória, que eu estou pregando melhor que você está dando glória aí. Olha para alguém, me ajuda a pregar, diga assim: se você é filho de Deus, então você tem um DNA de Deus. Diga: circunstâncias não te param, a crise não te para, fofoqueiro não te para, invejoso não te para, maldição não te para, calúnia não te para, cova não te para, porque Deus é o mesmo ontem e hoje eternamente. Posso ter perdido algo hoje, mas louvado seja o nome do... Se eu sou filho de Deus, não é uma pandemia que esfria minha fé, não é uma crise financeira que me faz parar de confiar na lei da semeadura e da colheita. Quando eu sou filho de Deus, há uma área em mim que não muda. Eu posso mudar o meu humor com você, irmão, mas alguma coisa em mim tem que ser eterna, tem que ser consistente. Alguma coisa em mim tem que ser aquilo que as pessoas falam, ele não muda, não é porque ele é Deus não, é porque nessa área ele tem o código de Deus. Ele tem um DNA de Deus, Deus não muda, ele não muda a fé dele. Jó pode mudar, pode perder os bens e tudo, mas a fé dele não muda porque ele é filho de Deus. Você, irmão, se você é filho de Deus, irmão, você tem que ter o DNA de Deus. Quem te olha tem que falar, isso é um homem de Deus. Por quê? Porque ele é consistente como Deus. Ele é de uma palavra só. Não estou dizendo que ele é perfeito de Deus, porque ele tem outras falhas, mas existe uma parte nele que é uma xerox do que Deus é. Há uma parte nele pequena, e o nosso intuito de vida é esse, é aumentar as áreas da nossa vida que se parecem mais com Deus. Porque quem olhar para você tem que ver Deus. Como é que alguém pode olhar para você e ver Deus se você não tem atitude de Deus? Irmão, a gente é uma coisa a cada dia com as pessoas, né? Eu não estou dizendo que você, meu irmão, quando é filho de Deus, você não vai falar nenhuma bobagem para alguém. Não, eu vou falar. Não, às vezes, irmão, dá vontade de você falar umas e boas, irmão, para alguém. Mas quando você vai falar, não vale a pena. Não vale a pena. Não vai porque, meu irmão, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus, então eu não vou tratar bem quem me ama, eu vou tratar bem quem me ama, quem não me ama, quem faz mal, quem não faz mal, quem me ajuda, quem me amaldiçoa. A minha disponibilidade de caráter vai ser da mesma dimensão de Deus. Eu decidi ser filho de Deus. Diga aí para alguém, se essa palavra é para você. Diga, eu decidi ser filho de Deus. Esse é o ponto que eu quero que você entenda. A nossa atitude de agir com as pessoas é baseado no que elas agem com a gente, ou seja, a nossa circunstância exterior muda o que a gente faz interiormente e expressa exteriormente. Pisou no meu calcanhar, fique em paz, irmão, nem que seja disfarçado, quando todo mundo estiver indo embora, eu vou chegar perto de você, mas eu vou dar o troco, porque você vai aprender a não mexer comigo, você vai, irmão, cadê a atitude de filho de Deus? Cadê? Não, hoje eu não posso porque eu não estou bem. Hoje, irmão, quem é filho de Deus, irmão? Ele pode estar, irmão, acamado, ele pode estar ruim, ele continua sendo adorador. Infelizmente, essa não é o tipo de mensagem que faz a gente ter uma grande reação
como a gente esperava, porque a maioria dos crentes hoje quer ouvir falar do que Deus vai te dar, do que vai te dar. Eles nunca querem ouvir falar do que Deus vai exigir. Bom, Deus exige que você seja consistente. Deus exige que você não mude. Deus exige que você seja firme. Não, calma. Você quer ver uma coisa interessante? Um princípio que todo pregador tem que ter. Você nunca pode deixar a plateia direcionar o fluir da glória. Porque quando você é um pregador, você jamais pode ir de acordo com a reação da plateia, porque você tem que andar no fluir do rio que sai de água viva de você, não do que sai deles. Porque você é um rio de água viva para abastecer eles que estão secos, não é o inverso. Então quer dizer que quando você é um pregador e deseja ser um pregador por excelência, meu irmão, quando todo mundo estiver lá de cara fechada, braço cruzado, de bico, de dentro para frente assim, você tem que continuar dando glória, falando língua estranha. Ninguém pode dar nada, mas por que você tem que continuar isso? Porque é a sua consistência que vai trazer a mudança no local. Porque quando você decide ser consistente, você determina que não é a tua glória que vai me mudar, porque você está vazio de glória, mas é a glória que há em mim que vai mudar o ambiente. Então quando você decide ser consistente, você pode ser, meu irmão, um justo trabalhando no meio do cachaceiro, do macumbeiro, do pai de santo, você não vai mudar, você vai continuar sendo sincero, você vai continuar trabalhando com alegria, você vai continuar dando lugar para Deus, porque você sabe que não é a tua reação que me muda, sou eu quem muda o ambiente. Irmão, o que eu estou tentando dizer para você é o seguinte: para de dar o poder da sua vida na mão dos outros. Toma de volta o poder da tua vida. Deus te mandou ser feliz, seja feliz. Ninguém tem que sorrir para você ser feliz. Deus te mandou pregar, prega. Ninguém tem que dar glória para você pregar. Ninguém tem que sorrir para você se sentir bem. Ninguém tem que te fazer feliz para você cantar. Você tem que decidir: eu vou ser consistente. Eles podem dar um tapa na minha cara, podem me humilhar, eu vou ser alegre hoje, eu vou ser alegre amanhã, eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Olha para alguém e diga: irmão, volta a ter domínio da sua vida em nome de Jesus. Volta, para de agir conforme os outros agem. Ai, todo mundo na minha volta está desanimado, eu também estou me sentindo, nada disso não. Eles estão desanimados, você tem que avançar. Eles pararam, você tem que ir em frente. Eles estão. Irmão, essa crise eu tive que parar de atender o telefone, eu falar com muita gente, porque cansava. Quem está mais próximo de mim sabe, irmão, me acha o dia que eu reclamei dessa crise. Me acha o dia que eu falei, irmão, o que eu falei foi: gente, estou parando de falar com muita gente, porque não dá. Talvez gente do meu sangue eu tive que parar de falar, porque não dá, meu irmão, é toda hora reclamando. Peraí, cara, no mundo tereis aflições, mas quem é filho de Deus é consistente. Você está lá preso, mas você dá glória. Você está sendo humilhado, mas você está dando lugar. Você está numa cadeia, mas está, ora de um lado, canta de outro, porque vai que à meia-noite Deus traz um terremoto e quebra asma. Então é difícil para mim pregar isso, não compreendendo que eu estou falando para alguém aqui que é inconsistente. E porque você é inconsistente, Deus não te abençoa sempre. Porque você só vem na igreja quando quer, você só lê a Bíblia quando precisa, você só quer ser crente. Irmão, fazer coisa de crente não te faz ser crente. O que te faz ser crente é o intuito, na verdade, que você tem. Eu creio nisso, eu não vou mudar. Se ele mudar, ainda que ele me mate, eu não mudarei. Se ele não fizer, eu vou continuar orando, porque a Bíblia diz que quem bate na porta, uma hora a porta se abre, quem busca alcança. Ele pode dizer não hoje, não amanhã, não semana que vem. Eu vou continuar batendo na porta dizendo: Senhor, eu preciso do milagre. Eu não vou mudar a minha oração, porque a tua palavra diz que o Senhor se agrada daqueles que te buscam. Eu não vou mudar por conta de alguém. Eu não estou dizendo que você é perfeito, mas tem que ter uma parte em você que você sabe que é consistente. Isso aqui eu não mudo. Você quer ver que interessante? Toda quarta-feira, domingo, você tem a certeza de uma coisa: o pastor vai estar lá pregando. É raro quando eu não prego. Por quê? Porque eu sou consistente. Ser consistente nada mais é do que você ser maduro. Eu vou trabalhar quando eu não quero e vou trabalhar quando eu quero. Eu operei do coração, passei lá a Ponte Safena, daqui até aqui, 2 semanas depois, 10 dias de alta, eu estava aqui sentado pregando, alguém dizendo: é louco. Louco não, isso aqui significa maturidade. Louco é pregar de pé, maduro é você dizer: eu não posso fazer o que eu posso fazer na proporção que eu fazia, mas fazer de algum jeito diferente eu posso, porque eu te garanto que nem que for acamado, mas você ainda consegue pregar o evangelho.
E aí eu estava aqui pregando, numa cadeira sentado, alguém dizendo, que loucura, loucura nada. Loucura foi o que os outros médicos disseram depois que me viram na semana seguinte. Rapaz, tua recuperação está fantástica, tua recuperação está uma coisa fora do normal. E eu dizendo para mim mesmo, é porque eu aprendi a ser consistente. E quando você é consistente numa coisa, Deus começa a fazer outras coisas que você não esperava. Porque você diz, Senhor, eu não vou mudar, eu não vou parar, eu vou avançar. E lá em cima Deus diz, então fica em paz. Eu te darei coisas que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, e não subiu ao coração do homem. Daramashuri arabakotaramashuteri abacataraba. Manaramashuri arababacataraba da shabat. Daramaya mamamashuri arababacopatateque aramamama. Eu vou dizer, irmão, eu vou dizer até você melhorar o teu glória. Se ninguém te ajudar, pare disso, ajude. Se ninguém te der a mão, pare disso, dê a mão. Pare com esse negócio que eu vou ajudar quando alguém me... Para de graça. Quem é filho de Deus, você é o mesmo hoje, ontem, eternamente. As minhas atitudes não vão mudar por conta da atitude dos outros. Não quer dizer que eu vou fraquejar e pensar em parar, mas quer dizer que toda vez que eu pensar em parar, o Espírito Santo vai dizer, rapaz, levanta a cara e continua. Levanta a cara. Aliás, pergunta que eu faço, para que você tem o Espírito Santo se você não quer ser consistente? Porque tem gente, Eduardo, que só quer ter o Espírito Santo para pular, marchar, isso é uma maravilha. O papel principal, o papel original e o único papel do Espírito Santo não é você pular, não é você gritar, a gente faz isso. Mas por que a gente faz isso? Porque ele executou o papel primordial dele na nossa vida. Qual que é o papel? Aí a gente está cansado, desanimado, ele fala, rapaz, levanta, porque a recompensa está já do outro lado. Levanta, falta pouco tempo, segue em frente, continua, não para, vai mais 1 milha, vai 2 milhas, vai 3 milhas, Deus vai recompensar. Levanta a mão e dá glória por 2 minutos se você é filho de Deus. Dá glória, dá glória, dá glória. Se você é filho de Deus, você não para. Se você é filho de Deus, você continua. Os outros param, mas você diz ainda que Ele me mate. Pergunta que eu faço. Por que a tua fé diminuiu quando a fé dos outros diminuíram? Tua fé devia estar em pé. Você nasceu com o cordão preso com eles, irmão? Você não está preso com Deus? Então que quando todo mundo está parando, você está parando no meio do caminho junto? Eu vou abrir mão. Azar o teu. Eu sou filho de Deus, rapaz. Eu tenho DNA de Deus. Eu não paro. Eu não paro. Se eu morrer, fique em paz. Eu vou chegar lá e também não vou parar de dar glória. Eu não paro. Eu não paro. Eu não paro. Eu não paro, eu não paro, eu não paro, eu não paro, eu não paro. Não quer dizer que eu não vou pensar em parar, mas quer dizer que toda vez que eu pensar em parar, o DNA em mim vai falar mais alto. O Espírito Santo vai dizer, levanta e continua, rapaz. Se levanta e continua. Olha para si mesmo e diga, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tá difícil, tá, mas 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Dá glória porque você é filho de Deus, irmão. Pode dar glória, pode dar glória. Deixa eu dizer o que Deus mandou dizer. Olha para alguém e diga para essa pessoa, Deus mandou dizer para você hoje, irmão, não para, continua, avança, vai. Te deixaram, mas não deixe eles. Te abandonaram, mas continue orando por eles, continue jejuando por eles, continue pregando para eles, continue ensinando eles. Seja filho de Deus. Se você é filho de Deus, irmão, se você é filho de Deus, você é consistente. Se você é filho de Deus, você é consistente. De boa. Para que você quer o Espírito Santo? Para que você ora e jejua?
Se você está pensando em parar e já está decidido a parar, a gente ora e jejua para quando a gente quiser parar, o Espírito Santo vier renovar e dizer, continua, porque a recompensa já está logo ali. Você nasceu de novo, você tem o DNA de Deus, não é do teu DNA fazer isso. Deus sabe que você não faria isso, mas é a carne que está querendo te trazer de volta para quem você era. Você não é isso. A ordem é para marchar. Vou dizer de novo, a ordem é para marchar. A ordem é para voltar para a igreja. A ordem é para voltar para o meio da congregação. A ordem é para voltar para o meio do rebanho. A ordem é para voltar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. A ordem é para marchar. Faz isso aqui. Se essa palavra é para você, faz isso aqui. Estica a mão. Pega. Traz de volta. Traz de volta o quê? Traz de volta a tua identidade, rapaz. Ah, esfriei na fé. Esfriou na fé porque você está sendo influenciado pelos outros, rapaz. Cala tua boca. Para de dar ouvido para Satanás. Pega de novo a tua vida. Pega o controle da tua história. E diz, Satanás, eu não vou parar por conta do emprego. Eu não vou parar por conta da crise. Eu sou filho de Deus. Identidade volta. Eu já fui melhor. Eu já fiz melhor. Eu vou voltar a ser quem eu nunca deveria deixar de ter sido. Eu ainda sou filho de Deus. Para mim terminar, há um problema aqui, porque eu já te expliquei o que é ter o DNA de Deus, eu já te expliquei o que é ser filho de Deus. Eu quero saber, qual que é a recompensa em ter o DNA de Deus? Porque a Bíblia diz que o sol e a chuva vêm sobre o justo e sobre o injusto. O Senhor já disse para mim que Deus vai abençoar o bom e o mal. Então do que adianta ter o DNA de Deus se a chuva vai continuar descendo para todo mundo? Boa pergunta. Qual que é a recompensa então de ser crente? Se Deus vai abençoar eu estando na igreja ou não estando na igreja? Porque Deus está dando vida para quem está lá no mundo, está dando vida para mim que está aqui dentro? Qual que é a recompensa de ser? Boa pergunta. Não tem que abrir não. Mateus 7, ouça isso, Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas palavras e não as cumpre, ou seja, quem vem na igreja por vir, irmão, por que tem gente que vem na igreja por vir? Eu ainda me pergunto, o que faz muita gente vir na igreja por vir? Como é que a gente sabe que veio? Pela reação. Não entra no espírito de oração, não entra no espírito de adoração, ele vem por vir, é incômodo, está morto. Por que tem gente que vem? É isso que Jesus está dizendo, aquele que ouviu, mas não praticou. Porque não é uma questão de ouvir todo mundo ouve, praticar, aí é outros 500. Mas vamos lá. E aquele que ouve estas palavras, verso 26, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Veja que interessante, Jesus está dizendo de dois grupos aqui. Quem construiu a casa sobre a rocha, por quê? Porque ouviu a palavra e praticou. E quem construiu a casa sobre a areia, que apenas ouviu, mas não praticou. Vou colocar de uma outra forma. Quem tem o DNA de Deus e quem não tem o DNA de Deus. Quem tem o DNA de Deus, a Bíblia diz, a chuva desceu, e não desceu de qualquer forma não. Causou rios, inundou. Não foi um problema, foi um problema que despertou uma crise, Covid-19, rios, choveu. O vento soprou, balançou a casa,
balançou, parecia que ia ceder, mas no fim de tudo, quando tudo acabou, ficou firme. A mesma coisa veio sobre o outro, sobre aquele que é o ímpio, que é o injusto, a mesma coisa, veio chuvas, se transformaram em rios, o vento soprou, balançou, e quando tudo acabou, o fim foi diferente. Não é que ele caiu, a Bíblia diz, grande, não é queda, grande foi sua queda. Grande, não é cair de um degrau, é cair da escada, pá! Você quer saber qual que é a diferença, irmão, entre quem tem o DNA de Deus e quem não tem? Não é o que a gente passa, porque o sol e a chuva vai vir sobre os dois. O tanto de coisa que deveria ter derrubado a gente, mas não derrubou, a gente está de pé aqui só por conta da graça de Deus, a gente está aqui porque obedeceu a palavra de Deus. Isso me dá vontade de adorar por pelo menos 2 minutos. Se essa palavra é para você, adore por 2 minutos, porque você sabe que deveria ter disparado, mas não disparou, você deveria ter no caixão, mas não morreu, e não é o que você passou, não, é onde você depositou sua fé. A sua fé está firmada em Jesus. A grande questão é que o ímpio ele é abençoado, mas a bênção vem e vai. A bênção do justo ela vem e ela passa de geração em geração. O ímpio, Deus dá dinheiro. Um dia, o ímpio pode ser bilionário, ter 100 bilhões. Um dia vai ter que perder tudo, porque ele não construiu a sua fé na rocha. Mas o justo, a Bíblia diz, eu não vi a sua descendência mendigar o pão, não vi a sua descendência passar fome, porque a bênção que vem não acrescenta dores, e a bênção do justo ela vem e passa de geração em geração. Morreu, mas o testemunho de bom crente está vivo e passou para os filhos dos filhos dos filhos. Para mim terminar, qual parte em você, meu irmão, que é consistente? Qual é a parte? Porque eu te garanto, quando você faz o que ninguém faz, Deus te dá o que Deus não deu para quase ninguém. Eu não entendo como é que ele faz isso. Deus não me deu a força que ele tem de vir pregar operado. Não é a questão da forma como eu faço. Cada um pode fazer diferente. Eu só acho interessante como tem gente que com uma gripe, a fé já não é a mesma. Cadê o DNA? Vamos fazer um exame para saber se tem o DNA de Deus. Há uma bênção que vem só para quem tem um DNA. Há uma bênção que só vem para quem de fato pode dizer, tem algo dentro de mim que não muda. Eu sou igual o salmista disse, ainda que ele me mate, nele confiarei. Para mim esse é um dos meus melhores versos, meus favoritos, porque quer dizer, eu não vou mudar a decisão que eu tomei sobre o que eu acredito, baseado no que eu estou vendo eu viver. Eu estou vendo viver morte, mas eu ainda creio que Ele é a ressurreição e a vida. Ainda que Ele me mate, nele eu confiarei. O autor dos Hebreus diz que Abraão não temeu sacrificar Isaac, porque ele cria no seu coração que se ele matasse, Deus era capaz de ressuscitá-lo dentre os mortos. Ele subiu Moriá dizendo, ele vai morrer, mas Deus vai trazer de volta. Vai morrer, mas Deus vai trazer de volta. Esse é o ponto que eu cheguei, irmão. Por que a tua fé parou quando a fé de todo mundo parou? A deles é porque eles não eram filhos de Deus. Quem é filho de Deus, a fé tinha que estar de pé, continuando avançando. Quando, ouça, lá em casa Deus disse para mim, diga para alguém
que eu estou usando a crise para analisar o código do teu DNA. Você descobre que é filho de Deus não é quando Deus te isenta de problemas, é quando Deus isenta os problemas de parar em você. Você descobre que é filho de Deus, que tem o DNA de Deus, não por conta do que você não passa, mas por conta do que você passa, mas fica de pé no fim de tudo. Essa é a recompensa de quem é discípulo. Vamos passar céu e inferno, a palavra de Deus vai se cumprir. Fique em pé, eu ainda estou pregando. Deus, Ele não analisa a ausência de provas, Ele verifica a tua persistência nas provas. Só uma coisa interessante, ouça isso. Infelizmente, a Bíblia diz o seguinte, antes de eu falar isso, feche os teus olhos, eu ainda estou pregando. A pergunta que eu te faço é a seguinte: por que você parou ou diminuiu se você é filho de Deus? Quem diz que os outros têm que te fazer feliz para você ser feliz? Arranca o poder da tua vida da mão dos outros. Volta a cantar você para você mesmo, volta a fazer você feliz. Por isso que a Bíblia diz, me alegrarei no Deus da minha salvação. Porque você não tem que ter motivo nenhum para ser feliz, somente o motivo de você ter sido salvo e ter o Deus da salvação já é motivo de sobra para você continuar feliz, mesmo com alguém morrendo, mesmo com alguém doente, mesmo com a crise piorando, mesmo com o dinheiro indo embora, mesmo com o desemprego pegando em volta. Calma aí. Se você está deixando isso entrar para dentro de você, eu duvido seriamente que você é filho de Deus. Por que a gente tem que ver, vira e volta dentro da igreja um grupo de pessoas que diminuíram na fé? Eu não estou dizendo que a gente não é tentado, a gente é tentado sempre, mas por isso é o Espírito Santo. A razão pela qual o Espírito Santo existe é literalmente para fazer você ser consistente. Ser consistente nada mais é do que ser maduro. O que é ser maduro? Ser maduro é você entender que estou com gripe, tem que trabalhar. Estou bem, tem que trabalhar. Está chovendo, tem que vir na igreja. Não está chovendo, tem que vir na igreja. Momento é bom, tem que orar. Momento não é bom, tem que orar. É um bom momento para dar, tem que ofertar e dizimar. É um bom momento para não dar e guardar, tem que ofertar e dizimar. Por que eu peço para você fechar os olhos? Para você tentar achar dentro de você qual é a parte em você que é consistente, porque é somente essa parte que Deus vai usar para te abençoar. É somente essa parte. Você é um crente consistente? Não abre mão da sua fé e da sua igreja, não abre mão da palavra. Se você é consistente nisso, isso é tudo que você precisa para ser abençoado. Porque nisso você será abençoado no seu casamento, na sua vida pessoal, na sua vida profissional. De olhos fechados, eu não estou pregando. Você tem que fazer uma leitura de você mesmo. Você pode ser pastor, você pode ter um título, isso não quer dizer que você é filho de Deus não, rapaz. Você pode ser batizado no Espírito Santo, falar em língua estranha, profetizar, isso não quer dizer que você é filho de Deus não, rapaz. Ser filho de Deus é você mostrar, cadê o DNA? Tem o mesmo código ou não? Ele não para e ele não muda. Por que você está mudando e está parando? Ele é o mesmo com o bom e com o injusto. Por que você é diferente com quem te ajuda e com quem não te ajuda? Por que você é diferente, irmão, de acordo com a época do ano? 1 Coríntios 15, de 58 diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu penso que é o final desse texto que a gente cresceu, sabendo que não é vão o vosso trabalho no Senhor. Essa palavra é para alguém aqui dentro. Deus está dizendo, continue, porque você sabe que não é em vão o seu trabalho na casa do Senhor.
Não é em vão. Você precisa continuar. Mas está difícil, eu sei que está. Por isso que você tem uma igreja para ir, para poder ser cheio e renovado pelo Espírito Santo. De olhos fechados, ouça isso, ouça isso. Eu ainda estou pregando. A palavra de Deus diz em Tiago 1: pelo que rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. A palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. De olhos fechados, entenda isso aqui. Você sabe o que vai te trazer fé? Não é o que eu digo. O que vai te trazer fé é a palavra enxertada. O que é a palavra enxertada? É aquela palavra que está tão enraizada em você, que ninguém, nem nada pode arrancar de você. Você ainda continua crendo. Irmão, eu tenho 1,72 m, você pode dizer o que quiser. Você pode dizer que eu tenho 1,80 m, pode dizer que eu tenho 1,60 m, eu creio, eu tenho 1,72 m, porque é isso que a medida me diz. Quando você tem uma palavra enxertada, você tem tanta fé nela que entra a crise, sai a crise, você diz: eu não vou mudar a minha fé, eu ainda creio que Ele é poderoso para fazer abundantemente mais do que eu posso pensar ou pedir. Eu não vou mudar a minha fé, eu sei em quem eu tenho crido, e provando-me Ele, sairei puro como ouro. De olhos fechados, o erro de muito crente é esse. Ele acha que o que vai salvar a vida dele, o que vai salvar ele da crise, é o que o pastor disse. Espera aí, se o que eu disse não está enxertado no teu coração, não adianta, porque você não pode lutar com a arma que eu tenho. Você tem que lutar usando a tua arma. E qual que é a tua arma? É a palavra enxertada no teu coração. O que tem dentro de você que você crê tanto que pode acontecer o que acontecer, você não vai abrir mão dessa fé que você tem? Porque é essa área onde você é consistente que Deus vai te abençoar. Eu quero que você compreenda isso. Deus não pode usar a palavra que eu tenho no meu coração para você. Por exemplo, de olhos fechados, eu estou pregando, eu quero que você ponha isso na tua vida. Eu tenho uma certeza em mim, que se eu cuidar das coisas de Deus, Deus cuida das minhas coisas. Isso eu escrevi há alguns dias. Eu primeiramente aprendi muito mais com meu avô. Não é por conta... Meu pai tem vários problemas de saúde, já teve. Mas meu pai não é manco de nenhuma perna. Eu tenho um avô que ele é manco de uma perna. Perdeu um rim, o outro rim nunca funcionou na vida. Na mesa de cirurgia, arrancaram um rim que não funcionava, que estava com câncer, e o rim que ficou era o rim que nunca tinha funcionado, que era menor do que o outro, começou a funcionar do dia para o outro, com 87 anos de vida. Ele nunca parou, não pode dobrar uma perna, e tem gente que por conta de uma água no joelho não dobra o joelho para orar a Deus. Eu decidi no meu coração que se eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas coisas. Eu venho para cá pregar, eu venho para cá, você sabe muito bem disso, eu venho para cá pregar gripado, eu venho para cá pregar doente, porque eu aprendi a ser consistente. Eu aprendi que se eu sou firme numa coisa, nessa firmeza Deus vai abençoar. Irmão, eu creio nisso, que se eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas coisas. Mas isso não quer dizer que você tem que crer, porque você só pode crer naquilo que está enxertado. E sabe o que está enxertado? Aquilo que você pratica. Por isso que eu nunca deixo de ofertar e dizimar num culto, porque eu sei que tudo que eu faço para Deus, Deus me dará 100 vezes mais. É uma palavra, não que eu tenho fé, ela está enxertada. Ouça isso. Você tem fé em tudo que Deus diz, aparentemente, porque a fé mesmo não é no que você ouve, é no que você enxerta no teu coração, no que você faz. Termino com isso. De olhos fechados. É impossível você ouvir uma palavra como essa e não decidir mudar de vida. Maturidade para mim é um processo que leva a vida inteira. Você nunca vai ser maduro 100% e nunca vai crescer em tudo. Hoje você é mais maduro numa área, menos em outra. Amanhã você será mais na outra e menos em outra. Maturidade é um processo que leva a vida inteira. Mas você tem que decidir começar de algum lugar. Deus sabe para quem é essa mensagem.
Talvez é para alguém que anda cuidando da obra de Deus de forma relaxada, ou anda cuidando da sua vida de forma relaxada, ou então você anda cuidando de alguma área dentro de você de forma relaxada. Você vai quando quer, quando se sente bem. Deus está dizendo: cadê o código do meu DNA? Cadê a prova de que você é meu filho? Por que a crise veio e você ficou em casa? Isso é para alguém que está me assistindo do outro lado. Você acreditou tanto em Deus quando a tua geladeira estava vazia. Por que agora que o demônio está comendo em solta aí fora com o vírus, você não deposita a tua fé no guarda de Israel? Você ainda esqueceu que os nossos dias estão contados por Deus? Quando Deus te chamar para ir, você vai, meu irmão. E quando Deus disser que não vai, você não vai. Eu vou dizer de novo, a morte não é o fim, é apenas o começo de uma outra vida para nós e para quem não é crente também, porque enquanto a gente vai viver no céu, o outro vai ter que viver, infelizmente, você sabe aonde? No inferno. A gente não está tão perdido como a gente pensa que está. Essa palavra é para você, eu termino agora. Deus está dizendo para você hoje: se você mudar e amadurecer nas áreas onde você sabe que tem que mudar e amadurecer, você não sabe, não tem noção da bênção que eu estou para te dar. Estenda as mãos. Há alguns de vocês que você só é feliz quando alguém te faz feliz. Deus está dizendo: você foi liberto de tanta coisa, ainda falta você ser liberto de um grande vício chamado pessoas. De mãos estendidas, isso é uma palavra profética. Você, meu irmão, talvez já foi liberto do cigarro, da bebida, mas uma coisa você ainda não foi liberto: de pessoas. Você só avança quando todo mundo está do seu lado, quando todo mundo te critica bem, quando todo mundo te aplaude. Você fica perdendo noite de sono por conta do que comentam de você, do que falam de você. Deus tem que te libertar de pessoas, irmão. Essa palavra é para algum pastor aqui dentro. Seja liberto de pessoas. Um dia eles vão dizer hosana, outro dia eles vão dizer crucifica, mas Ele vai continuar do seu lado o tempo todo. Alguém um dia vai te amar, alguém outro dia vai te amaldiçoar, mas fique firme no Deus imutável, no Deus estável, naquele que é o mesmo e não tem sombra de variação nele. Por que nós paramos a nossa vida por conta de alguém do lado, quando quem está em cima da gente continua sendo o mesmo? De mãos estendidas, seja abençoado agora. Você do outro lado, seja abençoado agora, em nome de Jesus. Receba a libertação de pessoas. Seja liberto desse vício de depender de alguém para ser feliz, de depender do que alguém fala para poder agir e continuar. Larga disso. Deus te deu uma palavra, e contra a palavra de Deus não existe palavra do homem. Avance uma promessa de Deus, avance em direção ao objetivo. Esqueça as coisas que passaram e as coisas que dizem. Deus ainda diz: 2020 pode ser um ano de bênção. Por que você está ouvindo quem está dizendo que a crise está piorando, que a crise está dificultando mais? Larga a mão de graça. Você está submetido ao poder da palavra de Deus. Você não é submisso à vontade dos homens. Quem tem o DNA de Deus, não importa o que as pessoas à sua volta fazem, você não muda. A tua fé é a mesma, a tua adoração é a mesma, a tua esperança é a mesma. Volta a ter esperança. Paulo disse: se nós não temos esperança, somos os mais miseráveis dos homens. É tempo de você voltar a ser quem era. Para alguém ouvindo isso do outro lado, eu termino com essa palavra. É tempo de você voltar para onde você nunca deveria ter saído em março. A crise para alguns veio só porque Deus quer ver a sua consistência nele ou não. Se essa palavra é uma palavra de Deus para a sua vida, se essa é uma palavra que de fato te trouxe mais uma vez o entendimento de que vale a pena continuar, porque é uma recompensa esperando,
Dê o aplauso mais forte que você puder dar para Jesus, amém?